O jogo 7.1 foi um sonho realizado para muitos brasileiros. Por muito tempo sonhou-se em ter um jogo nosso, algo no estilo GTA de mundo aberto, mas ambientado no Brasil. Até que um dia isso deu certo. Hoje vou falar sobre todas as atualizações do jogo 7.1 da versão alpha até agora, mas claro, mencionando apenas as melhorias mais importantes. Caso você queira ver desde o começo do jogo, sugiro que assista o vídeo do card aqui em cima. A versão alpha do jogo 7.1 foi publicada em 17 de novembro de 2022. Era uma versão boa, mas com muitos bugs e falta de alguns recursos bacanas, mostrando ser necessário pequenas atualizações para a melhoria do game. No dia 24 de novembro de 2022 foi lançada a primeira pequena atualização para o jogo 7.1, que trouxe uma série de recursos interessantes que não estavam presentes na versão anterior, como a rádio ligar automaticamente ao entrar no veículo e a possibilidade de ajustar o volume do rádio. Outra mecânica que surgiu no jogo foi a possibilidade de sair do carro e deixá-lo ligado, facilitando uma fuga de carro quando fosse necessário. Mas a melhor parte dessa atualização foi sem dúvidas a possibilidade de usar códigos de trapaça, com ampulheta para avançar o tempo, maratona para super corrida, altitude para um super pulo, lutador para ter uma super força, hater para os NPCs ficarem com raiva do Nicolau e o Tortuga para ter uma câmera lenta, que são nomes bem interessantes para código de trapaça. Nos dias 29 de novembro, 7 de dezembro e 13 de dezembro, lá de 2022, ocorreram apenas melhorias gerais no game, como resolução de bugs e o atalho aiming para acessar o mapa rapidamente. Já no dia 18 de dezembro de 2022, ocorreu uma grande atualização, onde de fato entraram novos recursos no game. Foi o caso da nova arma, que é o revólver pesado, e um novo veículo que foi o carro, que fazia parte do desenvolvimento inicial do game e voltou para a alpha. Uma mecânica bacana que também veio nessa atualização foi a possibilidade de abrir o porta-malas apertando a letra O, que hoje em dia funciona de um modo diferente. Para finalizar essa atualização, ela trouxe uma atualização no mapa com props de Natal muito bacanas, que diferente da maioria dos games que jogamos, trazem aquela situação americana de neve, etc. O 7.1 trouxe um Natal dignamente brasileiro, com pisca-piscas, árvore de Natal na praça e etc. Muito bacana mesmo. No dia 26 de dezembro de 2022, veio uma mecânica bem legal para o 7.1, que foi os carros ficarem sujos. Antes isso não acontecia, e desde então eles spawnam com níveis de sujeira diferentes, principalmente porque São Marítino é uma cidade 100% asfaltada, o que torna os carros mais sujos devido à poeira. A atualização também trouxe correções gerais. Já no dia 30 de dezembro de 2022, muito perto do fim do ano, a Beta Games Group não parou e lançou uma atualização com a correção de vários bugs, entre eles o fato de as motos não terem buzina. Não sei se era bem um bug, mas melhorou muito, e também foi colocado a sirene funcional na ambulância, que antigamente também não tinha. Depois do ano novo, já do dia 13 de janeiro de 2023, a Beta Games Group trouxe melhorias na mecânica de roubo de carros, permitindo que após atirar no vidro seja mais fácil o processo do furto. Também foi adicionado o comando X para fazer o Nicolau cair no chão, maldade, né? E por fim, remover o tema de Natal do mapa, além de algumas correções de bug. Entre os dias 19 de janeiro até o dia 31 de janeiro de 2023, foram corrigidos diversos bugs no jogo, e então no dia 10 de março de 2023, chegou uma bela atualização permitindo suporte para o jogo em monitores de alta resolução e um novo código de trapaça chamado explosivo, que faz com que os tiros das armas explodam, que é bem legal. No dia 14 de abril de 2023, chegou uma atualização permitindo o uso do joystick, principalmente o controle do Xbox, para jogar um 7.1 no PC, inclusive com um sistema de vibração para melhorar a imersão no jogo. E já no dia 26 desse mesmo mês, uma melhoria no sistema de luta tornou os NPCs mais fortes, trazendo mais detalhamentos no combate, como efeitos de gore no chão e na parede e a pele com hematoma. Alguns meses depois, no dia 2 de julho de 2023, chegou um anúncio explicando sobre a beta do jogo, a qual sabemos que não será mais lançada, teremos apenas acesso ao jogo final em 2025. Nessa mesma atualização chegaram os caminhões ao jogo 7.1, trazendo uma maior diversidade de veículos em imersão, inclusive a física deles é bem legal. Também veio uma nova arma, a bomba remota, que pode explodir à distância, também uma bomba de gás e armas brancas, que são a faca e o soco inglês. Para uma melhor jogatina, veio o pote de remédio para recuperar a vida, que pode ser adquirido no hospital ou pode estar escondido dentro das casas. Também veio a atualização no tuning em geral, e uma repaginada em alguns pontos do mapa. E por último, foi incluído o desafio furtivo, que permite ganhar dinheiro dentro do jogo. Até então foi uma das maiores atualizações desde o lançamento. No dia 17 de julho de 2023, 15 dias depois
depois da última atualização, chegaram as festas juninas em Sumariti, transformando o mapa do game e deixando ele bem bonito e com alguns desafios para entretenimento. Também chegou um novo código de trapaça, o Flamejante, que permite que os tiros das armas provoquem fogo por alguns instantes. Uma nova arma chamada Molotov também chegou ao game, melhorando a imersão. E sobre as motos, uma grande atualização chamada Duas Rodas trouxe 3 bicicletas, 4 novas motos e a possibilidade de customizar as motos na oficina, inclusive retirar acessórios das motos. Mas o mais legal dessa versão foi a possibilidade de cortar giro usando a tecla W e o grau reverso ao frear enquanto segura o shift, também com a possibilidade de andar sem capacete, realizar trabalhos de carona com a moto, famoso mototáxi, assaltar de cima das motos e uma diversidade de novos itens. E por fim, uma atualização no mapa trouxe pistas de skate para o Sumariti. No dia 18 de setembro de 2023, chegaram 3 novas motos e uma bicicleta motorizada com sons totalmente independentes. Uma mecânica muito legal dessa versão é que se você cortar giro ou levantar pneu na frente da polícia, você receberá uma estrela de procurado, muito condizente com a realidade. E quanto à velocidade, nessa versão chegou o efeito sonoro de vento, que tem intensidades de sons diferentes se você estiver com capacete ou sem capacete. Nas armas, chegaram 2 da categoria de arma branca, sendo o facão e o machado, que não são compráveis. É necessário encontrá-los por meio dos easter eggs que existem no jogo. Lembra que eu falei da tecla O para o porta-malas? A Beta Games Group evoluiu essa mecânica e agora ele pode ser aberto chegando próximo ao porta-malas e pressionando a letra E. Depois de alguns meses de silêncio, no dia 22 de dezembro de 2023, chegou uma grande atualização para o jogo 171, que envolveu principalmente sua otimização, tornando o game mais leve. Também por meio dessa atualização, chegou o sistema de customização de armas, que além de ser estético, também influencia na mecânica da arma durante a jogatina. Quanto a combate, a partir dessa atualização, os inimigos possuem mecânica de se proteger, se escondendo em árvores, construções, etc. Também foi adicionado o sistema de recrutamento, onde o Nicolau pode recrutar membros para o que quiser, ataques, assaltos, empreitadas, confrontos e etc. Também houve melhorias na seleção de armas, com a implementação de um seletor radial, semelhante ao que acontece no GTA V. E nessa versão, o tema natalino voltou ao jogo. Nos dias 23 de dezembro e 25 de dezembro ocorreram correções pontuais no jogo, e no dia 28 de dezembro foi implementada a melhoria no cheat Ampulheta, onde é possível escolher o horário do jogo colocando os primeiros dígitos da hora no final. Exemplo, Ampulheta 11 vai para as 11 horas dentro do jogo. No dia 5 de fevereiro de 2024 chegou uma atualização interessante, onde as bolas de futebol receberam física. Foram inseridos atalhos para navegar entre as armas por meio de números e diversas correções pontuais. No dia 28 de março foi anunciado o uso no mocap, mas não chegou ainda no jogo, e nesse mesmo dia houve uma atualização com a implementação do sistema de gasolina nos carros, inclusive carros que não têm gasolina não explodem, que é uma mecânica bem realista. Além disso, agora é possível comprar veículos nas concessionárias do jogo. Como nova mecânica, ao fazer trabalho de transporte, pode ocorrer de você acabar levando algum criminoso que, atrasando a viagem, pode se irritar e tentar algo contra o Nicolau. E também veio um novo cheat chamado Fill Up, inclusive o primeiro deles em inglês, que permite encher o combustível do veículo. O dia 3 de julho de 2024 trouxe uma surpresa para todos nós. Essa atualização fez com que o Nicolau pudesse subir em escadas verticais, algo que eu sinceramente não estava esperando que seria possível ainda na alpha. Também chegou o sistema de celular com funções bem bacanas, como comunicados, tirar fotos, trocar temas, músicas, ver os ganhos e etc. Algo surreal e muita gente julgou que nunca aconteceria. É a possibilidade de comprar novas casas no jogo e ganhar dinheiro por meio do aluguel. Agora dá para ser um empresário do ramo imobiliário, muito bacana. Inclusive tem até uma mecânica de valorização e desvalorização de imóveis, sendo possível ganhar também com as vendas de imóveis. Eu nunca tinha visto isso até hoje em um game dessa natureza, com esse tipo de mecânica. Para mim foi uma atualização surreal. Nessa mesma atualização também voltou ao mapa a temática de festa junina, mas agora com a mecânica de apagar incêndios que aparecem pelo mapa, que inclui a adição de um extintor ao jogo. Também foi adicionado um armamento misterioso, que eu até agora não descobri qual foi ele. Agora também é possível vender os veículos que o Nicolau comprou, salvar mais de um veículo na casa segura e também salvar nos estacionamentos. Inclusive, olha a quantidade de veículo que meu sobrinho salvou nesse estacionamento. Loucura, hein? No dia 15 de julho de 2024 foi adicionado o estacionamento no jogo que pode ser comprado para salvar veículos, e desde então essa foi a última atualização até hoje, e muito possivelmente seja a última até o lançamento da versão final do jogo 171 lá em 2025. E a minha previsão é que o jogo vai ser muito
muito massa. Em 2025 nós já temos várias mecânicas sendo testadas na versão alfa, e você não espere que a versão final do jogo vai ser igual à alfa. A alfa é um espelho, é um laboratório, podemos dizer assim. É na alfa onde a gente vai testando as mecânicas, ver o que dá certo, e lá na versão final vai ter muitas coisas novas e diferentes, disso eu tenho certeza. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, e até a próxima, deu bastante trabalho.